Marcos, capítulo 10, verso 46, foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Pai, que momento precioso é esse que o Senhor preparou para nós. Como é bom estar na tua presença. Como é bom o Senhor estar na tua casa. Como é bom saber que o Senhor está passeando por esses corredores. Como é bom saber que o Senhor nesse momento está sondando corações, está trazendo consolo, refrigério, alegria, esperança, força, Senhor. Ah, como precisamos de Ti, ó Pai. E nesta noite eu quero pedir, Deus, a Tua assistência, a Tua graça durante toda a pregação. Que o Espírito do Senhor venha nos assistir nesta noite, venha nos quebrantar nesta noite, venha nos levar, Senhor, a uma preciosa, gloriosa experiência com o Senhor. Deus, glorifica o Teu nome aqui, Pai. Esse lugar é Teu, esta igreja é Tua, esse povo é Teu, esses louvores, Deus, são para Ti, nossos corações, Senhor, pertencem a Ti. Deus, fique à vontade e opera com graça nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Irmãos, essa é a história do cego chamado Bartimeu. Quem era esse homem? Quem era esse homem? O que a Bíblia fala desse homem? A Bíblia nos diz que ele era um mendigo. As características que Deus nos traz, as informações aqui que o evangelista Marcos escreve para nós ele era mendigo, ele era cego, ele estava sentado à beira do caminho, na saída de Jericó. E o relato bíblico nos diz que Jesus estava ali, em Jericó, e ele vai saindo da cidade, e a Bíblia fala que uma grande multidão o seguia. Não eram poucas pessoas, era uma grande multidão. E aquele homem, apesar de cego, não era surdo. Ouvindo o barulho das pessoas, o tumulto da multidão, ele começou, diz a Bíblia, veja no versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Irmãos, nesta noite eu quero trazer aqui, para esse momento, essa pessoa tão especial, Bartimeu, para nos ensinar algumas coisas. Hoje eu quero trazer aqui Bartimeu, nesta pregação, para nos ensinar algumas coisas importantes, que muitas vezes nós não fazemos. Bartimeu, meus irmãos, ele é um grande exemplo para nós. Esse homem aqui, apesar de cego, apesar de mendigo, apesar de ser um homem que estava à margem da sociedade, ele tem muito a nos ensinar aqui hoje.
E olha que interessante, irmãos, como que ele agiu, ele tendo ouvido. Isso é importante, irmãos, porque como eu disse, apesar de ser cego, ele não era surdo. E ele, apesar de não ter visto nenhum milagre pessoalmente, apesar de não ter visto com seus próprios olhos a pessoa de Jesus, de não conhecê-lo pessoalmente e de não ter visto nenhum dos seus milagres, chegou aos seus ouvidos que Jesus operava milagres, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava. E pela descrição bíblica, meus irmãos, nós podemos entender que apesar de ser um homem pobre, ser um mendigo, ser cego, ele tinha um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. E ele pensou, certamente ele pensou assim: ah, se um dia eu tiver uma oportunidade, ah, se um dia eu chegasse perto dele, ah, se um dia eu ouvisse a voz dele, ah, se um dia eu pudesse falar com ele, se eu pudesse dizer alguma coisa para ele, se eu pudesse pelo menos chegar pertinho dele, eu não desperdiçaria a oportunidade. É bonito, meus irmãos, porque lá em Isaías, eu gostaria que fosse projetado, 42, versículo 5, eu quero que os irmãos confiram esse texto que será projetado. Isaías 42, versículo 5, fala assim, olha lá, irmãos: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Para quê? Para abrires os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Sabe o que Bartimeu sabia? Conhecia a palavra. Ele sabia que a profecia de Deus dizia que esse homem curaria cegos, que esse homem daria vista aos cegos, que esse homem chamado Jesus, filho de Davi, o profeta, o Messias, ele teria o poder de operar milagres que a medicina não podia, que os homens não podiam, que os fariseus não podiam, que os saduceus não podiam, que no mais religioso da época não poderia fazê-lo. Ele sabia disso, ele conhecia isso. A Bíblia não diz como ele sabia, mas o fato é que ele sabia, e o texto diz claramente, quando ele clama, Jesus, filho de Davi. Veja que ele estava munido de informações, vejam que ele sabia, e não apenas sabia, mas ele reconhecia Jesus como o Messias. Irmãos, eu queria dizer que Bartimeu era mais crente do que a maioria dos cristãos de hoje. Bartimeu conhecia mais Bíblia do que muitos cristãos da nossa geração. Que Bartimeu tinha mais fé do que muitos cristãos dos nossos dias. E a palavra fala que, ao saber, ao tomar conhecimento que Jesus estava passando por ali, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não podia ver, mas ao ouvir o alvoroço e saber, tomar conhecimento de que Jesus passava por ali, ele não desperdiçou. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele não podia apenas ouvir. Apesar de cego, ele também podia falar. Não tinha nenhum problema com a fala. E é interessante, irmãos, que ele aguça esses sentidos, ele aguça a sua audição e a sua fala com todas as suas forças, e a Bíblia diz que ele pôs-se a gritar, a clamar, a falar em alta voz, de maneira até inoportuna: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, ele começa a gritar. E aqui, meus irmãos, eu quero parar um tempo aqui e refletir com os irmãos, que esse homem é um exemplo para todos que querem uma bênção de Deus, que querem buscar uma bênção de Deus, que querem um milagre e a misericórdia de Deus. Primeiro, irmãos, vejam que ele buscou o Senhor sobre grande desalento.
Veja a situação daquele homem, meus irmãos. Veja a situação daquele homem. Primeiro desalento dele. Ninguém incentivou ele a ir a Cristo. Você não vê ele aqui, alguém incentivando ele, ou Jesus está passando, ou é a sua chance, ou vamos lá, ou me dá aqui sua mão, eu vou lá. Isso não acontece. Se os irmãos lembrarem, os irmãos vão se lembrar do paralítico de Cafarnaum. 4 homens carregaram o paralítico até Jesus. Aqui não, aqui ele estava sozinho. Ninguém o ajudou, ninguém falou para ele, ninguém o ajudou, ninguém o incentivou. E talvez você possa pensar isso. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, o pastor não preocupa comigo, minha mãe não preocupa comigo, o meu pai não preocupa comigo, nunca ninguém me deu forças, eu às vezes até queria, mas ninguém está do meu lado, ninguém me ajuda, ninguém me dá um incentivo, ninguém me dá uma força, eu não consigo sozinho. Quantas vezes você já não pensou isso? Segundo o desalento dele, aqueles ao redor começaram a desencorajá-lo. Vejam comigo no versículo 46, olha só, versículo 47, e ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar, versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Vejam que ele começou a clamar, e alguns começaram a repreendê-lo. Rapaz, para com isso, rapaz, não enche o saco, não atrapalhe o mestre, você não vê que você está sendo inoportuno? Cale-se, cala tua boca. Irmãos, ele era um mendigo, ele era uma pessoa desprezada, ele era uma pessoa que quando ele abria a boca as pessoas tinham asco, para não falar nojo, desprezo. As pessoas começaram Vejam só, além de não ter ninguém para ajudá-lo, tinha muitas pessoas para tentá-lo impedir, calá-lo. Cala a boca, rapaz, fica na sua aí, não enche a paciência, você não vê que você está atrapalhando, você não vê que você está incomodando? Quantas vezes isso talvez já não aconteceu com você? Você começou a buscar o Senhor e alguém veio com uma palavra de desânimo. Alguém veio e tentou te desanimar. Fala, você? Você? Para com isso, te conheço. Para com isso, pai. Para com esse negócio. Conheço você. Conheço sua vida. Sei que você já fez, sei que você já aprontou. Te conheço. Para com isso, rapaz. Fica quietinho, melhor para você. Terceiro desalento dele. Jesus não respondeu de imediato. A Bíblia diz que ele clamou e ele continuou gritando. Isso dá a entender que quando ele clama a primeira vez, Jesus continuou caminhando. E ele continua, a Bíblia fala, ele continua gritando, as pessoas tentando impedir, tentando fazer ele calar a boca, e Jesus continua andando. Mas o que a Bíblia diz? Ele continuou gritando e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, que preciosidade esse homem tem para nos ensinar. Como nós desistimos fácil. Como nós dependemos da circunstância. Como nós dependemos de tempo, de carona, de pessoas, de incentivos, de tapinhas nas costas, de reconhecimento. Esse homem não precisava de nada disso. Nada o afastava, nada tirava ele do propósito, nada impedia ele daquilo que ele pensou. Se um dia eu tiver a oportunidade, nada vai me impedir. Meus irmãos, estudando esse homem, eu fiquei com vergonha. Estou sendo sincero para os irmãos. Como nós somos pessoas circunstanciais, nós dependemos das circunstâncias. Se não chover, se eu receber aquele dinheiro, se aquele irmão me pedir perdão, se tudo der certo, não é assim? Muitos de nós. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, há uma mudança de cena aqui. Primeiro, aqui mostra a situação desse homem, o foco é nesse homem e a maneira como que ele busca Deus. De repente, a Bíblia fala que Jesus parou e mandou chamá-lo. Enfim, Jesus ouviu os gritos. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: havia uma grande multidão. O texto fala, não pensem em vocês que ele sussurrava no meio da multidão. Não pensem em vocês que ele estava ali como um coitadinho,
dizendo: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não pense isso. Esse homem gritava a plenos pulmões. Esse homem pôs para fora todo aquele sentimento dele. Ele falou assim: hoje eu não vou perder a minha oportunidade. Depois de um tempo, o cego recebeu o encorajamento. Percebam aqui no texto, irmãos, vejam comigo, no versículo 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo. Repararam a mudança de cena? Os mesmos que o tentaram calar, os mesmos que o repreenderam, os mesmos que o humilharam, agora tentou dar uma palavra de ânimo para ele. Ô rapaz, você está com sorte hoje? Fica feliz, rapaz. O mestre mandou te chamar, os mesmos. Olha o que o texto diz. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Não foi Jesus que falou tem bom ânimo. Jesus não falou isso. Jesus falou tem bom ânimo para outro cego, não para esse. Porque ânimo era o que ele mais tinha. Empolgação é o que ele mais tinha. Entusiasmo, fé era o que ele mais tinha. Meus irmãos, isso é uma coisa que mesmo no meio dos cristãos está acabando. Nós estamos num culto como esse, culto maravilhoso, louvores maravilhosos, meus irmãos, que maravilha, não dá vontade de ir embora. Mesmo assim, tem uns que... As pessoas chegaram e disseram: tem bom ânimo. Aqui tem um problema, irmãos. Aqui tem um problema. Porque nós sabemos que o chamado é para todos. Amém, igreja? Glória a Deus. O chamado é para todos. E Deus usa pessoas para isso. E de repente, alguém convidou você e disse para você essas palavras: tem bom ânimo, Jesus te ama. Tem bom ânimo, tem uma benção para você lá na igreja. Tem bom ânimo, o Senhor vai operar um milagre. E você ficou ali só nisso. Que bom, que bênção. Jesus passou por aqui, uau! Jesus passou, que culto maravilhoso, que bênção. Nós cantaram um louvor novo lá, fiquei tão feliz com aquele louvor, glória a Deus. Talvez você ficou ali, parado. Tudo foi uma bênção, mas nada mudou. Não para aquele homem, não para ele. Para ele, o elogio dos que antes o repreendiam, o tapinha nas costas, o paz do Senhor, o abraço depois do culto. Veja o texto, versículo 48. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmãos, eu quero aqui meditar com os irmãos que existem algumas formas de sermos convidados à presença de Jesus. A primeira delas, meus irmãos, é o convite universal. A Bíblia está repleta deles. Crê no Senhor Jesus e será salvo e a tua casa. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. O chamado é universal, é para todos. Esse chamado, meus irmãos, ele alcança toda a humanidade. Mas existe um outro tipo de chamado. É um chamado que nós chamamos de caráter, dirigida a pessoas com caráter específico. Por exemplo, você está cansado? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Senhor. Você está com sede de uma vida melhor? Está cansado deste mundo? A todos que têm de sede, vinde às águas. É o Senhor quem te chama. Você não tem recursos financeiros, dignidade, forças? Todos vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. A Bíblia está repleta desses convites. Existe um chamado também ministerial. Deus usa alguém para falar de Jesus para você. Quantos aqui não vieram até Cristo dessa forma? Alguém falou de Jesus para você. Alguém profetizou que Cristo queria salvar você. E você veio à fé. Agora existe um quarto chamado, irmãos, que esse é impactante. Os outros três que eu acabei de falar,
Você pode aceitar, não aceitar, você pode vir, você pode alegrar, você pode entristecer, você pode vir um tempo e depois sumir. Mas esse quarto chamado, ele é impressionante. É um chamado eficaz e pessoal do Espírito Santo. É aquele momento quando você não consegue mais resistir. É aquele momento que ele vem, ele aquece o seu coração. No momento ali que o pastor estava dizendo ali, olha, Jesus está passando aqui, ele está passando nesse lugar, ele trafega por esses corredores, ele está aqui nesse momento, fale com ele, se renda a ele. E você começa a sentir um queimor dentro da alma, você começa a sentir os seus lábios formigando, um desejo de adorar, um calor inexplicável, algo que te impulsiona, um desejo de Deus, uma fome de Deus, uma sede de Deus, uma vontade de adorá-lo, de glorificá-lo, e que esse culto não termine, e que, se possível, ele volte hoje mesmo. Esse chamado, meus irmãos, é o chamado que cada um aqui precisa viver. É esse chamado, é o chamado pessoal, é ele vindo pessoalmente, e foi o que Jesus fez. Jesus parou e disse, chame ele lá para mim, quero falar com ele, quero estar com ele, quero tocar na vida dele, quero responder a oração dele, eu quero ter um momento com ele. E as pessoas foram lá chamá-lo e disseram, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Terceiro ponto, meus irmãos, já caminhando do meio para o final da nossa pregação de hoje, ele saltou, esse homem, vejam só a reação desse homem. Primeiro nós falamos que ele não precisou de incentivos, nós falamos que ele não se incomodou com as repreensões. Nós também falamos que esse homem, cheio de fé, não parou de gritar, mesmo Jesus não respondendo imediatamente. E agora que ele recebe um chamado, olha o que a palavra fala. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Vocês vão entender? Ele era cego, mas ele podia ouvir, ele podia falar e ele também podia andar. A Bíblia fala que ele tinha uma capa. Às vezes era tudo que ele tinha. Às vezes era o único bem que ele tinha, era o mendigo. Às vezes ele não tinha mais nada, às vezes ele só tinha a capa. É com ela que ele se protegia do frio à noite, é com ela que ele se cobria do sol causticante talvez. Mas quando ele escuta Jesus chamando, ele joga aquilo para um lado, ele salta, ele levanta, ele se põe de pé. Olha, veja, meus irmãos, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Os irmãos já entenderam o que eu quero dizer, não é? Ele saiu da zona de conforto, ele saiu da onde ele estava, a vida dele mudou, ele não ficou ali parado. Meus irmãos, quantas pessoas têm até recebido um chamado, quantas pessoas têm até sido tocadas, quantas pessoas já passaram por aqui, já ouviram o Evangelho, mas continuam à beira do caminho, mendigando, muitas vezes, uma benção, uma resposta aqui de um problema aqui, uma resposta de um problema ali, uma expectativa de uma melhora financeira ali. Meus irmãos, os irmãos não estão entendendo o que eu estou dizendo. Jesus passando ali, ele parou e mandou chamá-lo, e ao ouvir o chamado de Jesus, ele se levantou e tirou a capa. Meus irmãos, está na hora de você tirar de si essa capa. Está na hora de você tirar de si aquilo que te impede. Está na hora de você se levantar e ir ao encontro daquele que veio, que deixou a sua glória, veio a esse mundo ao seu encontro. Está na hora, meu querido, de você tomar uma posição e dizer: Senhor, como eu esperava por esse momento. Nada detinha aquele homem, nada o impedia. Ele se levantou, lançou a sua capa. O que pode ser a sua capa, irmão? Já parou para pensar? O que é isso aí que você precisa pôr para fora? É alguma amizade? É uma má companhia? São alguns hábitos? É alguma coisa lá no seu trabalho? Ou talvez até o seu próprio trabalho, por que não? São pecados ocultos? Coisa que ninguém sabe, só o Senhor? O que é essa capa?
Ele não hesitou. Ele não pensou duas vezes. Certamente passou no coração dele assim: agora eu não preciso mais dessa capa. Agora que ele mandou me chamar, não preciso mais dessa capa. Meu irmão, esse homem, Bartimeu, está dizendo aqui hoje, através do Espírito Santo, você não precisa disso aí que você insiste em carregar, não, meu irmão. Você só precisa de Cristo. Você só precisa de Deus na sua vida. Você só precisa do Senhor na sua vida, meu irmão. Você está aí lutando para cima e para baixo, correndo, suando a camisa, meu irmão. Você não precisa de mais nada, não. Joga logo essa capa fora. Ele está te chamando, Ele te chamou, Ele está aqui nesta noite. Jesus, Ele está passando aqui, meu irmão. Mestre, aí ele pergunta, né? O Senhor Jesus faz uma pergunta para ele. Que pergunta, hein? O que queres que eu te faça? Eu quero que os irmãos olhem para mim aqui. Olhem para mim, irmãos. Jesus está perguntando para você hoje, você mesmo. O que você quer? Não embarga, não. O que você quer? Não engole seco, não. O que você quer, meu irmão? Jesus está te perguntando. Sabe quem é que está perguntando? É aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É aquele que quando abre portas, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Quem está perguntando é aquele que tem uma espada afiada, meus irmãos, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Quem está falando é aquele que tem as chaves dos céus e do inferno. Quem está falando é aquele que criou o universo com a palavra do seu poder. Não há nada que possa impedi-lo. O que você quer que o Senhor te faça, meu irmão? E ele não hesitou. Ele tinha a resposta na ponta da língua. Mais uma coisa que nós temos que aprender com Bartimeu. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. O Senhor sabe que eu quero ver. Mas já que o Senhor perguntou, eu quero ver, Senhor. Aquilo que ninguém pode, aquilo que os médicos já disseram que não tem jeito. Meu pai talvez me abandonou, minha mãe me abandonou, minha esposa está querendo ir embora, meus filhos estão... Olha, está uma bagunça minha casa, meus filhos nas drogas, eu estou desempregado, as coisas estão difíceis. Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando, mas Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu preciso deste milagre. Ninguém pode fazer nada por mim. Ninguém pode responder a minha oração. Já tentaram me impedir de todas as maneiras. Mas, Senhor, eu quero ver. E é incrível, irmãos. Sabe o que é incrível? É que Jesus não questionou mais nada. Ele não estendeu o diálogo. Vejam só. Levantou-se de si a capa, deu um salto, foi ter com Jesus, perguntou a Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Os irmãos entendem o poder nessa frase? Os irmãos entendem o poder da Escritura? Os irmãos entendem o poder da palavra de Deus? Os irmãos têm fé para crer nisso aqui, para clamar ao Senhor e ter a convicção de que Ele vai operar? Eu não sei, meus irmãos, nada sobre você, talvez essa noite, mas eu quero dizer que talvez você é como Ele. Você está ali à beira. Você muitas vezes até recebe uma benção aqui, uma benção ali, talvez uma resposta aqui, talvez um momento de oração ali, o Senhor te dá uma resposta de alguma coisa ali, mas eu não estou me referindo a isso, eu estou dizendo que hoje Jesus está te chamando para você chegar bem pertinho, para você ouvir a voz dele, sentir o calor dele, e ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Talvez você esteja pensando assim: não, meu lar não tem jeito, meu casamento acabou. É? O que queres que eu te faça? Não tem jeito, meu filho saiu de casa, eu não vejo ele há anos. É? O que queres que eu te faça? Não tem jeito não, eu estou numa doença, fase terminal. É? O que queres que eu te faça? E vejam, irmãos, que esse homem, ele aproveitou o seu momento e disse: Jesus, filho de Davi, pode tocar, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele queria? Perdão, misericórdia, compaixão.
Porque as pessoas não tinham isso. Ele estava na beira do caminho. Muitas vezes pediu uma esmola e era rejeitado. Pediu um cobertor e ninguém lhe dava. Mas agora o Senhor de toda a terra ouviu a sua oração. Ele não pediu uma esmola. Ele pediu um milagre. Irmão, está na hora de você viver um milagre na sua vida. Sai da beira do caminho, irmão. Ele está te chamando. Jovem, Ele está te chamando. Meu irmão, você já foi muito usado pelo Senhor. E agora você está aí vivendo de migalhas, sobras, centavos, rostos de dó. Jesus não. Jesus não. Ele ama você. Ele te olha com amor. O que você quer? Você quer ver? Sabe o que é bonito, irmãos? Jesus, ao curá-lo, Jesus disse assim para ele: vai, pode ir. Você está curado. Você está salvo. Ele recebeu mais do que a cura, ele recebeu salvação. E ele foi mesmo, sabe para onde? Seguiu Jesus. Sabe para onde Jesus estava indo? Jerusalém. Sabe para quê? Ser morto. Jesus curou 10 leprosos. Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Muitos tiveram encontro com Cristo. Muitos foram curados por Ele. Muitos lares foram restaurados por Ele. Muitas portas de trabalho foram abertas por Ele. Muitas pessoas foram salvas por Ele. Mas muitos simplesmente voltaram para a sua velha vida. Esse homem estava dizendo assim: Senhor, eu vou mesmo. O Senhor abriu meus olhos. Tudo que eu quero é continuar te vendo. Tudo que eu quero é continuar te contemplando. Tudo que eu quero é ver aquilo que só os meus ouvidos ouviam. Eu quero ver os milagres, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir as tuas palavras, eu quero aprender com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero me parecer com o Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e elas digam: ali vai, um discípulo de Jesus. Eu quero que as pessoas, quando me procurarem, eu encoraje elas e diga para elas: não perca a esperança, eu era cego e agora vejo, porque Jesus mudou a minha vida. É isso que Ele quer fazer em você, meu irmão. Ele quer que você faça a diferença. Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você seja um discípulo, um seguidor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Senão não faz sentido esse culto. Senão não faz sentido essa palavra. Senão não faz sentido esse momento. Cristo está passando. Clame, meu irmão. Quanto tempo faz que você não faz essa oração, hein? Você desistiu, né? Ele não. Ele parou e mandou te chamar. Tá difícil, irmão? Clama mais alto. Clama mais alto, irmão. Clama mais alto.